No Supremo Tribunal Federal, começa a julgar no plenário virtual da Corte uma ação que estende até março de 2022 a suspensão de despejos e desocupações em virtude da pandemia da Covid-19. Paola Cuenca tem as informações. Paola. É isso mesmo. Começou hoje na sessão virtual, que é aquela em que os ministros não fazem o debate ao vivo no plenário, o referendo de uma liminar que foi concedida pelo ministro Luiz Roberto Barroso, estendendo essa proibição dos despejos e desocupações até março de 2022. Esse referendo é uma espécie de ato em que os outros ministros vão analisar essa liminar que foi concedida pelo ministro Luiz Roberto Barroso e verificar se eles apoiam a manutenção dessa liminar ou não. Até o momento, apenas o ministro Luiz Edson Fachin colocou o seu voto ali no sistema do Supremo Tribunal Federal e ele acompanhou a posição de Luiz Roberto Barroso para fazer a extensão desta proibição de despejos e desocupações até março de 2022. Vou voltar um pouquinho no tempo, porque o ministro Luiz Roberto Barroso já havia concedido uma liminar em junho deste ano, proibindo despejos e desocupações em imóveis urbanos e rurais até o dia 3 de dezembro. Mas muitas pessoas vão lembrar que o Congresso Nacional também debateu esse assunto. Eles aprovaram um projeto de lei que estendia até 31 de dezembro a proibição dos despejos e desocupações, mas daí apenas para imóveis urbanos. Esse projeto de lei ele foi aprovado e no momento em que veio aqui para o Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro vetou ele integralmente. Voltou a questão para o Congresso Nacional e os parlamentares derrubaram esse veto. Então a lei ela foi publicada em outubro desse ano, impedindo despejos e desocupações para imóveis urbanos até 31 de dezembro. Mas como a situação da pandemia, agora com essa variante Ômicron, está ainda muito incerta, os partidos que já haviam entrado com ação lá no meio do ano, o PSOL e outras entidades civis, solicitaram que esse prazo impedindo despejo e desocupação fosse estendido, o que o ministro Luiz Roberto Barroso, no dia 1º de dezembro, concedeu ali até março então, de 2022 e fazendo a extensão para que os imóveis rurais também não possam ser objeto de desocupação até março de 2022. Nesse voto do ministro Luiz Roberto Barroso, ele lembra que a gente tem a variante Ômicron, por mais que os números da pandemia estejam melhores agora, a gente tem outros conflitos econômicos e sociais. Ele cita a inflação, o desemprego, a insegurança alimentar, como a gente já estava vendo aí nessa reportagem da Beatriz Manfredini, calculando que milhões de pessoas estão passando fome hoje em dia no Brasil, cerca de 19 milhões de pessoas, de acordo com uma estimativa da FGV Social. E diante de tudo isso, é importante que as pessoas continuem tendo a sua residência, o seu lar, o que pode garantir a elas também o distanciamento social. No voto do ministro, ele coloca que se em junho desse ano, quando ele havia concedido aquela primeira liminar impedindo desocupações até 3 de dezembro, havia cerca de 64 mil famílias com risco de perder a sua moradia. Agora esse número aumentou para 123 mil famílias. Realmente um dado muito preocupante. O ministro pede que o Congresso Nacional também faça a extensão da lei, colocando até março de 2022 em lei a proibição dos despejos de imóveis, mas daí tanto urbanos quanto rurais. De toda forma, se o Congresso não fizer essa extensão, a liminar está valendo. Vamos ver agora, até quarta-feira, o que os outros ministros do Supremo Tribunal Federal pensam a respeito dessa liminar e se ela será mantida ou se será derrubada. Muito bem, Paola Cuenca, direto de Brasília. Paola, qualquer novidade, nós lembramos que você retorna no Top of the Hour até as 14h30. E para repercutir esse assunto, nós acionamos a nossa comentarista, Bruna Torlai. Bruna, mais uma vez, seja muito bem-vinda aqui de volta agora ao Top of the Hour. Como você vê, então, essa nova lei dos despejos? Olha, Mariana, eu vejo como uma interferência no direito, que é um direito natural, né, de propriedade. Porque por mais que a gente tenha essa sensibilidade quanto aos problemas deixados pela pandemia, muita gente que perdeu emprego, etc., a gente observa duas atitudes distintas, né? Algumas pessoas aproveitaram essa decisão, pessoas que pagam aluguéis, mas às vezes mais caros, né? Para ir ficando numa propriedade, em vez de procurar uma residência mais barata, né, para que pudesse, pelo menos, honrar o compromisso, e outras que realmente fizeram isso. Então, algumas não tomaram nenhuma atitude e ficaram esperando o tempo passar, mas a gente não pode esquecer também que muitos desses proprietários
eles têm, né, na renda que eles oferem do aluguel, a sua renda. Por quê? Porque as aposentadorias oscilam e algumas são muito baixas no Brasil. A gente não tem necessariamente aí uma aposentadoria para todas as pessoas que seja significativa. Então, boa parte dos brasileiros tem, na tentativa de amealhar um patrimônio ou morar num lugar assim um pouco mais baixo e alugar o próximo, uma maneira de compor sua renda. Então a gente acaba interferindo na composição da renda desses proprietários, que em algum momento da sua vida fizeram um esforço de fazer um investimento em imóvel para ter uma garantia de que pudessem ter uma renda na velhice. Então me parece temerário esse tipo de intervenção, porque a propriedade privada é um direito natural, né?